Bom, voltei. Vamos agora então para a próxima funcionalidade que a gente vai acrescentar na aplicação, que é o segundo fator de autenticação, né? A ideia é a gente aumentar a segurança da aplicação para permitir que o usuário logue com a senha, mas também use aquele código adicional, tá? Então vamos lá. Bom, vamos continuar de onde a gente parou. Para isso, eu vou fazer o seguinte: para poder implementar o segundo fator de autenticação, eu preciso acrescentar algumas informações aqui no perfil do usuário, tá? A primeira vai ser se ele usa ou não o segundo fator de autenticação, que a gente não tinha essa informação, tá? Então, esse usa o segundo fator de autenticação, ele vai ser mapeado de um valor booleano e vai virar uma coluna lá, booleana, que o default é false. Tá? O default é o usuário não ter o segundo fator de autenticação ativado. O segundo fator de autenticação ele é gerado a partir de um código, de uma semente que é injetada num gerador de número pseudo-aleatório, que a partir dali eu consigo ir avançando isso com o tempo. Então, a cada 30 segundos, se eu não fizer nenhuma mudança no padrão, está especificado numa RFC, ele pega o próximo número da sequência pseudo-aleatória. Então, esse código, essa semente, ela é a segurança da geração desse fator. Se essa semente cair na mão de alguém, eu tenho como gerar, ter uma cópia da máquina que gera o segundo fator de autenticação do usuário, tá? Mas a gente precisa guardar isso, porque eu tenho que poder gerar. Então, eu vou criar um OTP secret, tá? Que vai ser mapeado de uma string, vou botar como opcional, porque pode ser que ele não tenha, tá? Uma string, e vai ser um mapped column, uma string, são 32 caracteres para gerar isso no mínimo, tá? Ela pode ser nula e o default é nada. Tá, nula, nullable, true, e ela, o default pode ser nada, em branco, tá? Uma outra coisa que é importante, quando a gente usa o segundo fator de autenticação, a gente pode usar para logar, mas pode usar para operações. Então, uma operação crítica, eu posso exigir que ele faça o segundo fator de autenticação. Se alguém estiver olhando, estiver sentado do lado e vira o usuário digitando o segundo fator de autenticação, esse fator de autenticação dura por até 30 segundos. Então, se alguém do lado souber a senha do usuário e ver ele digitando o código, ele pode rapidamente sentar em outra máquina, logar, digitar a senha e usar o mesmo código, né? Porque ele está válido ainda. Então, uma coisa que a gente faz normalmente é quando eu uso o OTP, eu não deixo, numa segunda operação, usar o mesmo código, tá? Então, eu vou guardar qual foi o último OTP que esse usuário teve, tá? Eu vou mapear isso como uma string opcional, que vem ou não, e vai ser mapeada uma coluna, um string, o código tem 6 caracteres, então só preciso guardar 6, pode ser nulo, e o default é nada. Tá? O default é nada. Certo? Cada vez que eu autenticar com o OTP, eu digitar o OTP, eu vejo se o OTP está ok, se bate, e eu salvo esse OTP que foi usado. Na próxima vez, eu comparo. Pode acontecer de na próxima vez ser o mesmo? Improvável. Tá? Bem improvável. Tá? Último ATP é a data da ativação. Data, ativação 2FA. Tá? Vai ser mapeado de uma opcional datetime, porque ele pode ou não ter isso. E aí, mapped column, datetime, nullable, true. Certo? Então, pode ser nulo. Não coloco nada lá. Tá. Esse código secreto ele vai ter que ser gerado por uma função,
né, esse código secreto de 32 caracteres, ele é gerado por uma função. Então tem uma biblioteca no Python, que é a PyOTP, que implementa essas senhas de segundo fator, tanto de tempo quanto de sequência. Então, existem padrões que são mudando por tempo e padrões que usam uma ordem. Então, essa é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, e fica na segunda até usar a segunda. Se eu usar a segunda agora, beleza. Se eu usar a segunda daqui a 3 anos, é o mesmo código que vai usar. Tá? A gente vai usar variando por tempo. Então, a gente vai acrescentar aqui vamos colocar primeiro a função para apresentar esse segredo. Nós vamos primeiro introduzir a biblioteca. Né? Então, o que é que eu vou precisar? Eu vou instalar nos requirements a PyOTP a partir da versão 2.9, tá? E vou instalar uma biblioteca de geração de QR Code, porque a gente vai ter que gerar o código para o usuário autenticar. Tá? Então, eu vou instalar esses requisitos aqui. Instalar essas duas. Tá? Ele instalou, beleza, a gente já tem essas duas bibliotecas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é para a gente verificar se o usuário tem ou não, se o código está correto ou não, a gente vai ter uma função def, que eu vou chamar de verify TOTP, timed one time password. Tá? Eu passo o self e ela volta uma string. Tá? O que é que essa função vai fazer? Uma string, não, um ball. Volta um verdadeiro ou falso. E eu vou passar o token que o usuário digitou. Tá? Token. Como é que vai fazer? Eu vou pegar o que seria a esperada. Time OTP, OTP é igual PyOTP, tá? Que é o nome da biblioteca, PyOTP, ponto, TimeOTP, e eu passo o secret, tá? Que é o OTP secret do usuário. Eu passo. Então, o que ele vai fazer? Essa função vai pegar a hora local, a hora OTC, e vai ver qual é a seed, qual que é o valor para esse horário. Tá? E o valor para esse horário depende do segredo que foi colocado aqui dentro. É uma string de 32 caracteres que a gente vai gerar depois. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou retornar o resultado da operação de comparar. Né? TOTP, né? Esse objeto, TOTP, aqui, ele é um gerador para isso aqui. É um gerador de códigos. Eu posso pedir o verify, mas eu posso pedir outras coisas. Eu posso pedir qual é o secret, eu posso pedir qual é o valor atual, tá? Mas a now ele vai me dizer qual que é o código para agora. Então eu poderia pedir o now e comparar, ou eu posso fazer um verify, igual a gente está fazendo a verificação da senha. Eu vou verificar se o token bate com o atual, tá? E da mesma forma que lá no JWT a gente tem um leeway, tem uma folguinha, a gente pode dar uma valid window aqui de que olha, pode ser o código da vez, ou um para trás ou um para frente, para considerar a diferença de relógio. Né? Porque como ele é dependente de tempo, pode ser que o meu relógio do servidor esteja diferente do relógio do usuário. E se eles estiverem defasados em mais de 30 segundos, eles nunca vão bater. Vai digitar um código e não vai bater. Vai digitar, não vai bater. Não vai bater. Se tiver menos de 30 segundos, ele vai ter menos de 30 segundos para usar o código. Né? Então a gente vai dar um chorinho aqui. O correto é que os relógios estejam todos certos. Tá? Bota o teu celular para atualizar, a hora, fazer o que for. Mas beleza. Então verify o top T. Eu já consigo verificar. Agora, eu preciso mostrar esse código para o usuário. Né? Porque na hora que eu for apresentar para o usuário a configuração, a página de configuração, eu vou precisar mostrar para ele o código para ele digitar ou um QR Code para ele escanear, se ele estiver fazendo pelo celular.
né? Então eu vou criar uma propriedade que vai ser get b64 encoded PR do top T URI. Top, né, TOTP URI. O que eu estou dizendo aqui? Eu vou obter uma imagem do QR Code para o URI, que é o Identificador Uniforme de Recurso, que vai ter lá o nome da aplicação, o e-mail que ele usa para logar e o código. Então, se ele estiver usando um aplicativo no celular, quando ele fotografar o QR Code, essas informações vão todas para lá. Vai aparecer o nome da aplicação, o e-mail que ele usa e o código. Tá? Se ele não estiver usando a aplicação, ele não vai usar o QR Code, ele vai usar só o OTP Secret. Digita o OTP lá e preenche o resto das coisas. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou criar um QR Code. Aí essa função QR Code, essa classe QR Code, ela vem do QR Code main aqui, tá? Dessa biblioteca que a gente instalou. Tá? Então, importa o QR Code, um QR Code versão 1, com uma borda de 10, uma caixa de tamanho 10 e com uma borda de 5. Ordem de 5. Aí, esse QR Code, ele vai ter um dado. Qual que é o dado? Tá? É o texto que eu vou colocar lá dentro. Tá? Optimize. Depois a gente vai colocar isso aqui. Tá? Vou colocar esse dedo. E aí eu vou mandar um QR make passa que caiba no espaço que a gente definiu aqui. Tá? True. Pronto, essa imagem ela já existe na memória, ela precisa ser escrita em algum lugar. Tá? Desculpa, ele gerou o QR Code, mas ele não gerou a imagem. Tá? Eu preciso agora gerar uma imagem a partir desse QR Code. O QR Code é uma sequência de padrões. Tá? Quadrado pequeno, quadrado grande, afastado, não sei o quê. Agora eu preciso gerar uma imagem a partir disso. Tá? Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a imagem, vai ser desse QR Code, make a image. Faz a imagem. Usando o color preto, black, com o back color, o fundo da imagem, em branco. Então é um QR Code preto com branco. Posso botar outras cores que eu queira aqui. Tá? E aí eu não vou salvar essa imagem no disco para enviar para o disco. Eu vou salvar essa imagem como um objeto na memória e vou passar esse objeto para o browser, para ele apresentar lá. Então eu vou criar um buffer, tá? Um buffer aqui, que vai ser um buffer de bytes. Tá? Bytes.io, isso aqui é uma função que a gente tem no Python já. E que aí eu posso mandar o seguinte, olha, image save nesse buffer aqui. Então ela está salvando, achando que ela está salvando no disco, mas ela está salvando na memória. E aí eu retorno, agora sim, eu retorno para o usuário o quê? Essa imagem codificada num padrão que eu consiga apresentar no browser. Tá? Que é o padrão B64. Né? Se eu codificar B64, o browser lá consegue decodificar o B64 e apresentar como imagem. Qualquer browser vai fazer isso. B64 encode. Tá? E aí eu preciso importar essa função também, base 64, B64 encode. E aí eu vou passar o quê? O buffer, eu quero que você pegue os valores que estão lá e decode em UTF-8. Tá? UTF-8. Pronto. Decode. O que ele está reclamando aqui? Expected buffer got string. Ah, porque na realidade eu tenho só que é até aqui. Tá? Então eu encodo esses bytes e decodifico como TF8, caracterizo o TF8. Beleza. E aqui eu vou devolver uma string. É uma string, é um texto. Tá? O que é que eu vou colocar de dado aqui? Eu vou colocar um formato, uma URI, né, que indica o protocolo e os dados, com a identificação da aplicação, com o e-mail do usuário e com o OTP code dele. Eu vou criar essa função aqui,
tá? Que vai ser a... Pode ser até uma propriedade, tá? Não precisa ser uma função, não, pode ser uma propriedade. Então, eu vou criar uma prop, que eu vou chamar aqui de get TOTP URI. Então, me dá a URI desse usuário, tá? Então, para eu ter a URI desse usuário, eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar recuperar o valor do token, que está guardado aqui dentro, e o nome da aplicação, tá? Então, eu vou criar um objeto do tipo ATP, opa, não vai ser return ainda. Eu vou criar um objeto do tipo ATP, e vai ser o pyotp.timedotp.totp, passando o secret, OTP secret, tá? Aí, eu vou usar um dos objetos que ele tem aqui, que é o provision URL, o nome qual é a URI para provisionamento, tá? Eu preciso passar o nome do usuário, então vai ser o self e-mail. Eu preciso passar quem emitiu e username, quem está emitindo esse token, é o corrente app.config.get appname que a gente fez, tá? Appname que a gente definiu. E o token ele pega automático, tá? Porque eu coloquei aqui o provision URL, o RI ele vai trazer automático isso aqui. Isso aqui é o que eu vou retornar, tá? Então isso aqui é o que eu vou retornar. Torna aqui, tá? Ali, você arruma essa coisa toda. E isso aqui vai ser uma string também, tá? Então agora aqui eu posso dizer, o que é que eu vou colocar aqui? Ah, o self get top-TURI. Então ele vai colocar dentro da imagem, dentro do dado do QR Code, a URI de provisionamento, tá? E eu vou mandar aqui um optimize 0 sem otimização, sem nada. Eu poderia mudar a robustez dessa imagem, o quanto ela suporta ruído e tal, mas vamos deixar no padrãozão aqui, tá? Então eu tenho a imagem, eu tenho o RI, eu tenho como verificar. Só está faltando eu mostrar o código para o usuário digitar na impossibilidade dele usar um aplicativo de celular para capturar isso. Então a gente vai fazer aqui uma property, uma propriedade também, onde eu vou passar o ATP secret formatted, porque ele é como ele são 32 caracteres, jogar os 32 caracteres na cara do usuário, ele vai digitar errado. Então eu vou fazer ele agrupadinho de 4 em 4, tá? Vai ter lá os grupinhos de 4, 4, 4, mas menos difícil dele errar. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai juntar pedaços de 4 desse OTP secret. Tá? Então, self OTP secret, a gente vai começar da posição I até 4 para frente. Certo? Mas isso aqui eu vou ter que variar for I em range da linha 0, da posição 0 até o final dele. Self land self OTP secret de 4 em 4. Tá? Então eu vou andar 0, depois 4, desculpa, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí eu vou pegar de lá 4 e acrescentar 4, espaço, 4, espaço, 4, espaço, 4, espaço, 4, espaço. Tá? Então aqui uma lista compression para produzir esse objeto para mim. E aí isso aí vai voltar para o usuário. Isso aqui vai voltar como um texto para o usuário, para eu poder apresentar na página para ele. Tá? Então pronto, a gente preparou o banco para o que a gente precisa. A gente precisa eu uso do 2FA, o secret, o último ATP que ele usou e a data de ativação. A gente fez uma propriedade para mostrar o código. A gente não está gerando esse código. Esse código a gente vai gerar lá na rota. Quando ele mandar ativar, eu gero esse código e guardo no banco. Tá? Apresento o TP formatado, pego a imagem, pego a URI e posso verificar se está ok ou não, se ele digitou o token correspondente ao horário atual, certo? Então agora a gente vai migrar o banco. Então como é que a gente vai migrar esse banco? A gente vai para o terminal, Alembic,
Revision, AutoGenerate, -M, 2FA no usuário, tá? Então, pronto, ele adicionou as colunas que a gente pediu lá no banco, tá? Com os valores padrão. Se a gente entrar aqui nos usuários, a gente vai ver que os usuários têm agora mais essas colunas, tá? Que são, cadê? E-mail, password, último acesso, ativo. Ué. Ah, eu não fiz a atualização para o banco, né? Faltou dar um Alembic. Upgrade. Tá. E aí, ele vai dar um erro na execução por causa do SQL Alchemy. O SQL Alchemy não permite que eu faça algumas coisas de mudança de esquema. Tá? Então, ele não vai me deixar subir, adicionar essas colunas aqui. Porque eu estou usando SQL Alchemy. Tá? Se eu estivesse usando MariaDB ou qualquer um outro aqui, a gente não teria problema. Mas com o SQL Alchemy dá essa zica. Isso também deu quando a gente estava fazendo a versão linha de comando. A possibilidade aqui, a situação aqui é ou eu mudo o banco, ou eu vou liquidar essa. Na verdade, eu poderia fazer também com atualizações em lote, porque aí eu vou criar uma outra tabela e vou copiar, criar uma nova tabela com as colunas novas e copiar os dados da tabela velha. Dá para fazer isso, a gente chama de atualização em batch, em lote. A gente pode configurar o Alembic para funcionar desse jeito, tá? Mas eu não vou perder esse tempo com a gente, tá? Eu vou sumir com esse banco, vou sumir com as revisões. Então ele vai achar que está começando tudo. Deleta, do refactor nessa bagaça, apaga tudo. Está reclamando que o banco está em uso aqui. Desconecta o banco e apaga. Apaga essas duas versões. Apaga esse banco. Apaga. Pronto, o resto fica e a gente vai fazer uma nova migração aqui, como se fosse a inicial. A SQLite é um banco excelente para testar algumas coisas. Tá? Em produção você não vai usar SQLite não, né? Pelo amor de Nossa Senhora. Tá? Então eu gero, ele vai criar a tabela usuário, agora já gera com tudo, e eu dou um Alembic upgrade para a versão final. Edge. E aí agora, sim, se eu der um reconnect, um reload aqui, né? Ele vai, traz os dados aqui, não tenho nem usuário, mas eu tenho as colunas aqui, ó, OTP, OTP Secret, dado ativação do 2FA e se ele usa ou se ele não usa 2FA, tá? Então, beleza, isso aqui tá feito, o banco tá pronto. A gente vai mudar o script, a gente vai mudar o seeding do banco para poder dizer quem usa e quem não usa 2FA, né? Então, todo mundo que está sendo adicionado no banco, aqui na nossa factory, quando a gente está fazendo o seeding, a gente tem que colocar que esse usuário não usa 2FA ainda. Então, novo usuário usa 2FA, eu vou botar false. Depois ele ativa, tá? Senão eu já vou ter que subir, já vou ter que dar um jeito de mandar esse código para ele. Então, beleza, deixa aqui. Tá? Então, beleza, a primeira parte está feita. A gente migrou o banco já tem essas informações. O que a gente vai fazer agora é modificar aquele perfil para ativar ou não o 2FA. Tá? Então, vamos lá. A gente vai fechar aqui, vai voltar para a rota de autenticação. Aqui no perfil, tá? Aqui no perfil, a gente tinha, no nosso formulário, a gente já tinha um botão aqui para usa 2FA. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar para o valor disso aqui. Se no formulário aqui, vamos... Dá para rodar? Dá, não tem nada que vá impedir. Se eu logar aqui, ó, vou acessar o sistema. admin.com.br 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando a gente vai no perfil, aqui já tem esse ativar segundo fator de autenticação. Então ele está trazendo aqui o valor que está no banco. Tá? Eu mandei copiar o objeto, né? Lembra? A gente pula o formulário, os valores estão lá. Então agora de fato esse valor veio que está falso lá. Quando eu ativar, se eu mandar salvar
e ele está desativado, é porque eu não quero ativar. Se eu marcar e mandar salvar, vai estar em um estado diferente do estado que estava no banco. Então tem que ativar o fator. A gente vai testar isso aqui. Tá? Se form usa 2FA está ativo, se ele veio marcado, eu vou ver o seguinte: se estava desmarcado, é porque ele quer ativar. Se estava marcado, não é para mexer em nada. Então, se o usuário atual usa 2FA, se o usuário não usa, é porque ele quer ativar. Tá? Se ele usa, é porque é para ficar como está. Agora, se ele não marcar, se ele deixar desmarcado e ele está usando, a gente vai desativar. Então, se estava desmarcado e o usuário atual usa 2FA, é porque ele quer desfazer. Então, desfazer é tranquilo. A gente vem aqui, current use usa 2FA, a gente mete um false, tá? A gente coloca no current user o OTP secret dele, a gente zera. Secret, a gente bota nada. O último OTP, a gente bota nada também. Tá? E a data de ativação, data ativação 2FA, a gente bota nada também. Pronto. Tira o código de ativação. Tá? E, como isso é uma mudança de segurança, como isso é uma mudança importante para o usuário, eu vou avisar para ele por e-mail, vou mandar um e-mail para ele dizendo, olha, desativamos o segundo fator de autenticação da sua conta. Tá? Tudo bem? Então a gente vai fazer um body render template, que vai ser o quê? Alf email disable 2fa.jinja2. Eu vou só avisar para ele, ó, camarada, eu dei um farelo aqui no teu 2FA, tá? O user é o current user. Vou renderizar e vou enviar, tá? Então, if not current user send email um subject desativação do segundo fator de autenticação. Esse é o subject e o body é o body que a gente computou aqui, tá? Se eu não conseguir enviar essa mensagem, eu vou avisar só para o administrador, tá? Então eu vou fazer aqui um current app log warning e-mail de desativação do segundo fator de autenticação para o usuário tal não foi enviado. E aí eu coloco quem é o usuário, str current user.id, tá? Beleza. E aí vamos dar uma formatada nisso aqui para caber, pronto. O usuário não foi enviado. De qualquer jeito, porque a mudança já foi feita lá, eu vou dar um db session commit, atualizei o banco, tá? Atualizei o banco. E aí, na verdade, o commit não precisa ser feito, porque já vai ser feito aqui, tá? Já vai ser feito aqui, e aí eu aviso lá alterações efetuadas e boa. Esse disable aqui a gente vai criar. Então, Alt Enter, Create Template. Então vai ser simples também. Vai ser caro user.nome. O seu segundo fazer de autenticação para acesso ao sistema foi desativado. Se você não solicita ativação, entre em contato com a gente. Tá? Se ele não entrar em contato, é porque está tudo certo. Se ele entrar em contato, a gente vê o que é que houve. Tá? Beleza, disable. Então aqui tá, para desativar tá show de bola, tá? E para ativar,
Para ativar, eu preciso gerar um segredo, preciso armazenar no banco e preciso jogar o usuário para uma página onde ele vai testar se funcionou. Eu vou mostrar o QR Code para ele vai escanear uma aplicação, vai ativar isso, e aí a gente pede para ele digitar o código atual, e eu vejo se bate. Se bater, beleza, eu ativo para valer, se não, eu fico lá até ele ou ativar ou desistir de ativar. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou gerar para o usuário atual, current user, ele tem um ATP secret, a gente vai gerar um ATP secret. O ATP secret ele vem do pai ATP, a gente pede para ele criar um random base 32, tá? Que são um código de 32 caracteres aleatório. E eu salvo isso no banco. Salvo isso no banco, tá? E aí eu vou avisar que as mudanças estão feitas, tá? Alterações efetuadas. E eu vou dizer aqui, olha, conclua a ativação do segundo fator de autenticação. Onde ele vai fazer isso? Isso aqui é uma categoria sucesso, né? Deu certo. Na verdade, a gente manda como info uma informação, porque está incompleto, né? Ele não terminou. Então, eu vou informar ele que ele precisa ativar, tá? E eu vou ter que jogar esse usuário para a tela em que ele vai ativar, tá? Para a tela em que ele vai fazer a ativação do 2FA. Então, eu vou dar um return, um redirect ele para uma outra view, no URL for, e aí vai ser uma view de auth.enable UFA, tá? Que ele vai ativar a autenticação. E de lá eu vou ligar, vou colocar aquele true, vou guardar o segredo e todo esse negócio que a gente precisa fazer, tá? Então a gente vai ter que criar essa view. Vai ter que criar essa view aqui, tá? Vamos criar, né? Vamos criar. Então a gente vai ter uma BP route, vai ser, vou chamar de enable UFA do mesmo jeito, enable UFA. E, de novo, os methods dela são get, porque o usuário vai cair nela por uma URL, e post, porque ele vai submeter os dados aqui. Para ele entrar aqui, eu tenho que estar com o login feito. Tá? Eu tenho que estar com o login feito. Def enable to FA. Bom, primeira coisa, se o usuário cair aqui, se o usuário cair aqui, ele está autenticado, e digitar essa URL, ele vai cair aqui. Se ele cair aqui, eu não posso configurar porque já está configurado. Então, eu não posso configurar se não estiver configurado. Se já estiver configurado. Então, eu vou pegar e vou testar, né? Se o current user já está com o 2FA ligado, e usa 2FA, porque perceba que aqui a gente não disse que ele usa. A gente colocou um segredo e mandou ele para cá para tentar ativar. É aqui que a gente vai ativar. Se ele já usa, eu vou dar um flash e vou avisar para ele. Ó. Configuração já efetuada. Para alterar, se ele quiser mudar por qualquer razão, comprometer o código, que seja, desative e reative o uso do segundo fator de autenticação. E aí a categoria a gente vai mandar como info para ele também. Tá? Então, se ele tiver logado, ele e já tiver com o segundo fator de autenticação feito, a gente não vai fazer nada. Eu vou mandar ele de volta, return, redirect, para onde? Para o URL for, para a tela do perfil dele. O auth, o perfil dele é profile. Mando lá para o profile, tá? E aí lá ele desativa e reativa, se ele quiser. Não é o caso, tá? Não é o caso. Ele tem, de fato, um pedido legítimo para ativar. Então, eu vou criar um formulário para ele. Tá? Esse formulário eu vou chamar de read2fa code form.
Então ele vai um formulário para ler o segundo fator de autenticação. E eu vou criar esse formulário aqui, né? Class read form é um Flask form. Esse formulário ele é bem simples, porque ele só precisa ler o código. É um campinho para ele ler o código, tá? Então o código que ele vai ler vai ser um string field. Por que não é um código? Por que não é numérico? Por que eu não boto para ele ler um código numérico? Se eu colocar numérico, o navegador vai colocar as setinhas para subir e descer. E eu não preciso disso. Além disso, a gente pode ter códigos de reserva. A gente vai implementar códigos de reserva por causa dele perder o autenticador. E os códigos de reserva podem ter letras. Então, deixa ler como string field, mas a gente trava que é para ler numérico. Tá? A gente trava que é para ler numérico. Dá para fazer isso. Então, aqui vai ser o código. Né? E o que é de validators aqui? Validators. A gente tem que ter um valor digitado, ele não pode dar em branco. Tá? O input required. A message é informe o código fornecido no, pelo aplicativo autenticador. Pelo aplicativo autenticador. Pelo aplicativo autenticador. Tá? Pelo aplicativo autenticador. Pronto. Esse é o validator que a gente precisa aqui. Só que eu vou passar para ele alguns argumentos que eu quero que ele coloque lá no campo do formulário. O WT Forms permite que a gente faça isso. Tá? Então a gente manda para ele um dicionário de coisas que eu quero que ele acrescente. Porque se a gente for olhar o código-fonte aqui, por exemplo, desse formulário, a gente vai ver que, por exemplo, aqui no campo nome, perfil do usuário, registrado, ó, o CSRR token está aqui, o nome está aqui, required é obrigatório, porque a gente colocou que é obrigatório, o tipo do texto, o valor que já vem. Eu posso colocar outras informações aqui, tá? Outros atributos que eu quero que ele coloque aqui para mim. Então eu vou fazer isso. Eu vou passar para ele que eu quero que na hora que ele for renderizar esse campo no formulário, eu preciso que ele passe o input mode. Input mode ele vai mudar o tipo do teclado, no caso de celular, né? E onde dá para mudar, né? Vai faltar o teclado no modo numérico, o usuário digitar. Além disso, eu quero que ele desative o autocomplete. Eu não quero que ele aproveite os valores antigos, né? Começa a digitar um código, ele completa lá. Então, autocomplete é one time code. Na verdade, desculpa, eu vou fazer outra coisa, one time code. Isso aqui é para integrar com integrar com o serviço de mensagem do celular. É interessante, porque se por acaso esse código chegar como SMS para o usuário, não vai chegar nunca. Isso vai fazer o browser interligar com SMS, pegar o valor e já preencher automático. Tá? E, por fim, o padrão. O padrão, a gente vai botar uma expressão regular, pattern, ou seja, ele está esperando que o usuário digite 6 dígitos. Exatamente 6. Tá? E eu vou botar, esqueci também, eu vou colocar aqui mais um validador, que é o seguinte, o validador de tamanho. Ele tem que ter... ele vai ter que ter obrigatoriamente 6, no mínimo, e no máximo 6 também. Tá? Ele vai digitar exatamente 6 caracteres. E eu vou importar do validator. Pronto. Então aqui é o campo em que eu vou digitar o código de 6 caracteres. E aqui é para otimizar o teclado do usuário só. E agora o botão de submit. Né? Submit. É um submit field em que eu vou colocar aqui enviar código. Tá? Então esse formulário, read2fa code form,
a gente vai instanciar ele aqui. Tá? E aí eu vou renderizar o form para ele. Tá? Então, return render template. Tá? Depois a gente vai ver se ele tá. Isso aqui é para apresentar. Render template, a gente vai ter que criar um auth enable 2fa.jinja2. Eu vou criar esse formulário que eu ainda não criei. Esse template. O formulário eu já criei. O title, a gente vai passar como ativação do segundo fator de autenticação. A gente vai passar o form para ser renderizado. E a gente vai passar a imagem do QR Code e o token para ser apresentado. Tá? Então a imagem, eu vou fazer aqui, olha, current user me dá aquele, cadê? Modo usuário, esse aqui, ó. Traz para mim essa imagem. Tá? Traz essa imagem e o token para formatar, apresentar na tela também. Tá? Então vai ser o current user ponto essa outra propriedade aqui, ó, TP-secret formatado. Pronto. É isso que eu preciso para renderizar. Aí ele vai renderizar, para apresentar para mim. Certo? Então, bora fazer esse templatezinho aqui. Opa! Esse format file e esse aqui eu vou criar. Beleza. Para criar, a gente vai estender do layout. Tá? Extends o layout padrão que a gente fez. E eu vou precisar colocar os campos. Tá? Eu vou manter aquela sidebar do usuário. Então, a gente vai precisar from auth.user sidebar import user, também que eu dei foi user sidebar mesmo. User sidebar com underline aqui. Import user sidebar with context, para passar o contexto para ele. E eu vou importar from bootstrap 5 barra form, eu vou importar o render form. Tá? Porque o formulário vai renderizar inteiro, é só aquele formulário, não preciso preocupar com as outras coisas. Então vamos lá. O bloco de conteúdo, está aqui. O que a gente vai fazer? A mesma ideia que a gente fez no perfil. Né? Então, se a gente vier aqui no User Jinja, a gente vai começar do lado esquerdo com isso e do lado direito com outra coisa. Sei. Aqui. Tá? Isso aqui seria suficiente, só que vai aparecer para o cara só um campinho lá para ele digitar um número. Ele não sabe o que ele está fazendo aqui, né? Ele não sabe o que ele está fazendo aqui. Então, a gente precisa dar as instruções para ele. Então, as instruções, a gente vai mandar uma listinha de instruções. O primeiro passo, uma margem de cima para baixo de 4, é baixe o Google Authenticator. Ou o Microsoft Authenticator, ou outro programa para geração de códigos para segundo fator de autenticação. Tá? Então eu vou botar essa mensagem. Se eu for camarada, eu posso botar o link aqui já para ele. Né? Se ele quiser, ele já pode pegar o meu link aqui, a href, o endereço do Google Authenticator, vou lá no Google Play, copio, né, o endereço está aqui,
colo aqui. O Microsoft Authenticator, posso pegar também daqui. Tá? Então, baixe o tralalalá, né? Baixe esse cara. Eita, esse cara aqui. Ou né? Aí aqui a href, esse carinha aqui. Aham. Ou outro programa para gerar código. Aí tá bom, né? Já dei duas dicas para ele. Tá bom, se ele não quiser nenhum desse, aí ele procura outro que lhe seja de bom gosto. Google Authenticator. O Microsoft Authenticator. Ou outro programa para fazer a leitura. Então, a primeira instrução é essa. Segunda instrução é class, uma margem 4. A próxima instrução é configure o autenticador. E aí, para configurar esse autenticador, ou ele vai fazer, e aí eu vou começar uma lista sem itens, ou ele vai fazer por meio da digitalização do código, digitalize o código QR da imagem abaixo, ou configure o autenticador utilizando o token, e aí eu vou passar o token que veio lá para mim, né? O token que eu passei eu coloco aqui, né? Lembra quando a gente manda o token para lá formatado, tá? Então vai aparecer o token formatado lá. A imagem a gente vai pedir para ele, desculpa, né? Então os passos são baixe, configure o autenticador, e aí o próximo passo é quando o autenticador estiver configurado, digite o código gerado no campo abaixo, tá? E aí ele vai digitar o código. OL, fecha a lista, e aí eu vou colocar aqui, antes do formulário, uma div para incluir a imagem, tá? Então a imagem eu vou trazer de onde? Aí é que tá, eu não tenho uma URL para imagem, então eu vou colocar aqui dentro o código da imagem, tá? A hora que eu mandei gerar a imagem lá no QR Code, aqui no usuário, o padrão aqui é o formato PNG, tá? O formato aqui é padrão PNG. Então eu vou fazer aqui, eu vou dizer o seguinte, olha, a gente tem um dado que é uma imagem PNG e ela está aqui do lado, codificada em base 64. Tá? Tá aqui codificada. Então, imagem. Ela veio codificada. Tá? E vou botar um Alt, Secret Token, e vou colocar ela no estilo de tamanho, tá? Eu vou querer que essa imagem fique com 200 pixels por 200 de altura. Não é igual, né? 2 pontos. Delete 200 pixels com uma altura de 200 pixels também. Tá? Pronto. Então tá aqui a imagem. Tá? Essa imagem eu vou botar centralizada. E aí eu renderizo o form. Aí o usuário vai digitar o código e vai mandar esse código para minha rota, né? Para o meu controller. E eu vou verificar se o código que ele digitou aqui nesse form bate com o código que é esperado. Se bater, a gente pode ativar o segundo fator de autenticação do usuário. Tá? A gente pode fazer a autenticação do usuário aqui. Então, aqui, beleza. A gente volta, então, não é para o form, é para a rota. Aqui, ó. Pronto. É aqui que a gente vai mexer. Então, aqui. O formulário, eu não posso dizer que ele está validado, né? Porque eu preciso, para validar, ele tem que estar de acordo com
com a chave atual. Então eu vou fazer o seguinte só aqui, ó, if request method, se eu estou mandando ele como um post. Estou mandando ele como um post. E esse formulário foi submetido, não interessa se ele está validado ou não, eu vou testar. Tá? Que é o quê? Eu vou ver se o código que o usuário digitou bate com o código esperado. Tá? Então, se current user verify, né, voltando aqui, a gente tem esse aqui, ó, verify top TOTP. Se o usuário verificar, e aí o token que ele digitou vem no form, campo código, data. Se o código bater, beleza. Eu vou fazer um try aqui para tentar commitar. Eu nem precisaria, né? Porque até agora a gente não fez esse, não imaginou que poderia dar problema nesse commit. Deixa eu try. Então eu vou tentar colocar current user usa 2FA como true. Tá? Seto ele como true. Coloco a data de ativação do 2FA como sendo o timestamp atual, né? E digo que o último OTP que ele usou, foi esse que ele digitou, form código data, tá? Dou um db session commit e aviso ele, flash, segundo fator de autenticação, ativado. Categoria sucesso. Tá? Passo esse flag, dou esse aviso e retorno redirecionando ele para o perfil. Né? Então, alf.profile. Pronto. Que zica pode dar? Não sei, velho. Pode dar um monte de coisa aqui. Então, mete um exception geral. Se acontecer isso, a gente vai zerar todo mundo. Tá? A gente vai fazer como se ele tivesse desativado o segundo fator de autenticação. A gente vai fazer aqui, ó. 0 ATP, 0 último, zera tudo aqui. Zera tudo. Tá? Se ocorrer uma exceção, caos na Terra. Zera todo mundo. E comita do banco. Tá? db.session commit. Pronto. E aí eu vou dar um flash para eles. Olha, você queria, mas não deu. Tá? Problema na ativação do segundo fator de autenticação. A classe disso aqui é caos, né? Danger. A categoria disso aqui é danger. Problemas. Tá? E eu mando ele também de volta para cá, o perfil dele. Isso aqui tudo imaginando que ele conseguiu digitar um código válido. Tá? Que ele conseguiu digitar um código válido. Se ele digitou o código errado, né? Eu vou dizer para ele, olha, flash, filho, o código informado está incorreto. Tente novamente. Tá? Tente novamente. E aí eu mando um aviso lá para ele, warning. Pronto. Tá feito. E aí eu volto ele para cá. Mando ele de volta para cá para tentar de novo. Tá? Então eu vou dar um return, render template, passando a mesma... Render template não, desculpa, é um redirect. É um redirect. É um redirect para a URL for alf
enable 2FA, passando ele. Aqui tá meio bêbado, né? Isso aqui tinha que ficar aqui, dentro do meu aqui, ó. Se não é um envio, é isso aqui mesmo, aqui dentro. Sobrou alguma coisa. Tá? Então agora eu acho que tá ok. Eu acho que tá ok. Tá? Eu acho que tá ok. Tá pronto para o usuário ativar o código de autenticação dele, o código do fator de autenticação dele. A gente já migrou o banco, a gente só precisa agora testar. Tá? Para isso, a gente vai usar um autenticador que eu uso aqui no desktop, que é o OnePassword. Tá? O OnePassword. Eu tenho aqui um usuário que eu já fiz para o teste FSP. Tá? Que a gente vai, eu vou editar aqui. Editar. Eu vou ativar para o admin. A senha eu vou mandar gerar uma senha. E o OneTime Password eu vou gerar aqui depois. Isso aqui é outra coisa. Edit. Pronto, tá? Save. Então, esse usuário aqui é o usuário que eu vou usar para a gente testar. Tá? Vou gerar o código OTP dele aqui. Então, cruzar os dedos, tá? Mas acho que vai dar certo. Tem muito lugar para dentro, não. Eu acho. Vamos lá, vamos rodar. Rodar a aplicação. Oi, até agora não deu pau. Tudo bem, a gente não chegou em nada, né? Vou pedir o profile do usuário. Beleza, o profile do usuário está com ativar segundo fator de autenticação desmarcado. Se eu efetuar mudanças, beleza. Eu estava desmarcado, continuou desmarcado, não mexe nada. Mas se eu ativar, ele, ó, alterações efetuadas, conclua a ativação do segundo fator de autenticação. Então, o código de autenticação, o token é esse aqui. E o QR Code é esse aqui. Eu posso fazer das duas formas. Eu vou fazer aqui, mandar o aplicativo ler. Então, ele vai ler da tela. Ele leu da tela, tá? E ele está dizendo que é esse o código. Tá? Aqui é a OTP. A OTP, controle de estoque, do usuário admin.admin.br e o token jogado aqui dentro. Tá? Então não tem nada demais. Se eu pegasse, copiasse esse token e colasse aqui, os valores eram o mesmo. Era o mesmo. Tá? Era o mesmo. 230. Vou copiar esse valor, vou colar aqui e enviar. Eita! Deu um pau. Eu errei a URL. É porque eu mandei para Alt Profile, não mandei para URL for, né? Tava muito fácil. Aqui, ó, redirect URL for. Alt Profile. Tá? Aqui também. Alt Profile. Então, no banco ele deve estar ativo. Vamos dar uma olhada. No banco, o administrador, e-mail validado, data de acesso atual, ó, usa 2FA, o secret dele está aqui, e o último código que eu usei foi o 03230. Tá? E aí a data da ativação do 2FA está aqui. Certo? Tudo bem? Então até aqui está feito. A gente ativou o 2FA. Falta a gente mexer no... Bom, eu vou deixar aqui, vamos desativar o 2FA desse usuário. Tá? Vamos desativar o 2FA desse usuário, vamos voltar aqui para o perfil dele. Ele vai marcar como ativado. Ó. Setor de autenticação ativado. Está ativado. Se eu efetuar as mudanças, ele não tem que fazer nada. Se eu desativar, eu desativei, tá? E ele me mandou essa mensagem. Ó, cara, administrador, seu segundo fator de autenticação de acesso foi desativado. Se eu mandar ver o banco, e-mail validado, último acesso, ó, não está mais usando 2FA, não tem mais secret, não tem último ATP, não tem nada. Tá tudo desativado aqui, tá? Porque eu desativei o 2FA. Vamos reativar.
Então aqui o código já mudou, porque ele gerou um novo. Vou pegar esse código, vou editar aqui, vou colar esse código aqui. E aí, ó, 459.506. Vou colar aqui. Pronto. Segundo fator de autenticação ativado. A caixinha está marcando aqui. Tá show de bola. Eu vou só acrescentar uma coisinha aqui. Vamos colocar mais 2 linhas. Mais uma linha, só para dizer se ele está com o fator de autenticação ativo ou não. Ele pode olhar para cá, mas vamos colocar aqui essa informação. Tá? É só editar o nosso sidebar. Então, eu vou desconectar do banco, fechar essa tabela, fechar a aba do banco. Aqui no meu sidebar, eu user sidebar. No final aqui, eu vou acrescentar mais uma linha. Tá? Que na realidade vai ser ou uma coisa ou outra, dependendo de se o usuário usa ou não 2FA. Então, se o current user usa 2FA, ele usa 2FA, eu vou colocar aqui uma linha. Na verdade, pode ser uma linha de qualquer jeito, né? Porque de qualquer jeito vai ter uma linha. De qualquer jeito vai ter uma linha. Else. Se o usuário usa, se não, end if. Se o usuário usa, eu vou colocar aqui que ele está com o 2FA ativado. Tá? Vou colocar que ele está com o 2FA ativado. Mas isso aí é só a segunda coluna. Então, a primeira coluna, table header no escopo da role, eu vou colocar aqui class text start, né, alinhada para a esquerda. Text start. Eu vou colocar autenticação, segundo fator de autenticação. Segundo fator de autenticação. E aí, se ele tiver ativo, eu vou colocar ativo. Se ele não tiver ativo, eu vou colocar inativo. Tá? E vou colocar isso aqui em... Bom, vou salvar. Vou vir aqui, vou dar um reload. Aqui, ó. Segundo fator de autenticação está ativo. Se eu desativar, ele vai desativar aqui. Vai escrever desativado. Tá? Ou inativo. Mas eu posso botar um ícone, né? Fica mais bonitinho se eu botar um ícone. Então, pd class text center. Aí a gente vai acrescentar aqui, nessa sidebar, eu vou pedir para incluir, né, from bootstrap 5 barra utils.html import render icon, e eu vou renderizar um ícone aqui, lá do Bootstrap Icon. Tá? Então, lá no Bootstrap Icon Bootstrap, eu vou pegar vou pegar aqui um shielded, vou marcar ele aqui, ó, check ou unchecked, tá? Aqui check, ele está ativo, ou ele está com um desmarcado aqui, tá? Xzinho. Ou a gente decide... eu vou deixar só o shield mesmo, shielded fill, ou shielded slash fill. Se ele tiver ativo, a gente bota isso aqui verde. Se ele tiver desativado, a gente bota vermelho. Show de bola, né? Então a gente vai trocar aqui. Deixa aqui. A gente pegar os nomes. Então aqui onde era o ativo, eu vou mandar render icon. Tá? Render icon. Que icon? Vai ser o shielded fechado, né? Tá bloqueado. Vou pegar esse shielded check aqui. Vamos fazer com shielded check mesmo. Shielded. Nossa senhora, peraí. Shielded check. Shield checked. Shield check. Shield check. E vou botar ele field, né? Fill. Esse pintadinho aqui. Por quê? Porque eu vou mudar um pouquinho o tamanho dele, vou fazer ele ficar um pouquinho maior do que o padrão, tá? Um pouquinho maior do que o padrão. E eu vou querer a cor dele em cor de sucesso.
Sucesso, são as cores do Bootstrap. Tá? Então, se eu fizer agora aqui e for trazer o perfil do usuário, tá lá, ó, verdinho ticado. Segundo fator de autenticação. Ele está protegido. Se a gente desativar, aqui está inativo, mas aí a gente vai botar um ícone para o inativo também. Né? A gente vai pegar isso aqui. Ao invés da gente colocar aqui check, a gente pode colocar o slashed, né, que é o cortado. Né? Shield slash fill. Shield slash fill. Shield slash. Shield slash. Inverte a ordem. Slash fill. E aí a cor eu não vou botar sucesso, né? Eu vou botar uma cor de perigo. Que é perigoso ele ficar sem isso. Então se a gente vier aqui e der um reload. Aqui, ó. Consigo fazer a identificação desativada. Se eu quiser ativar, eu venho aqui, ativo e beleza. Tá? Então pronto, a gente já introduziu o segundo fator de autenticação no sistema. Falta a gente mudar o login para ler o segundo fator. Se o usuário tiver o segundo fator de autenticação, ele tem que vir antes do login. Porque agora, se a gente der logout e eu mandar logar, admin.admin.com.br, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele está logando sem pedir meu segundo fator, apesar de que eu estou com o segundo... Não, está desativado. Efetuar a mudança. Vamos lá, vamos ativar para poder testar. Ativar, edita, bota esse código aqui. Esse código maroto a gente cola aqui, salva, pega esse valor, coloca aqui e ativa. Pronto. Ativou. Então tá ativo. Se eu der logout e eu der login, admin.com.br 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele deveria pedir o autenticador, deveria pedir o código de autenticação. Ele poderia logar automaticamente para mim. A gente vai acrescentar isso no próximo vídeo. Ok? Então daqui a pouco a gente volta com esse outro vídeo aqui. Até mais.